Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Neste vídeo nós vamos dar continuidade aos estudos do livro de Deuteronômio. Falaremos especificamente sobre o capítulo de número 25. O capítulo 25 é mais um capítulo que traz no seu conteúdo diversas leis, mas que são temas muito curiosos, bastante interessantes, e eu tenho certeza que se você ficar comigo aqui até o final, muita coisa nós vamos aprender juntos aqui neste tempo de estudo. Bom, para você ter uma ideia do que nós vamos falar aqui, nós vamos começar tratando sobre a pena dos açoites. Sim, além dos aspectos da lei dos açoites, eu quero trazer aqui para você algo bastante interessante em relação ao sofrimento de Cristo Jesus na crucificação. Nós vamos falar também sobre o cuidado que a igreja, que nós devemos ter com aqueles que se dedicam a cuidar do rebanho do Senhor, a ensinar a palavra de Deus e a pregar o evangelho. Bom, a lei também vai trazer aqui para nós algo relacionado à lei do levirato. Você sabe o que é levirato? Pois então fique aqui comigo que nós vamos desvendar esse mistério e também nós vamos ver o seguinte: será que essa lei impactou de alguma forma em algum momento importante da história ou do plano de salvação? Sim, você vai ver que sim. Então fique aqui comigo que isso é muito interessante. Nós também falaremos aqui neste vídeo sobre a questão da ética das brigas entre homens israelitas. E existe um fato muito curioso nisso, que se por acaso a mulher de um deles resolvesse ajudar o marido e cometesse uma certa atitude desonrosa, existe um castigo pesado para ela nesse sentido. Bom, você vai ver também que nós falaremos sobre a lisura nos negócios. A lei vai trazer algumas orientações importantes voltadas aos comerciantes. E Deus vai aproveitar, inclusive, dessa situação, falando sobre a honestidade nos negócios, para decretar o fim de um povo que jogou sujo contra a nação de Israel. Então, para você ver, são temas muito interessantes, assuntos importantes e que vale muito a pena você ficar comigo aqui até o final, ok? Bom, mas antes de começarmos, eu quero fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Então dá uma pausa, corre aqui, faz a tua inscrição, vamos caminhar juntos, será um prazer ter aqui a sua companhia. Não se esqueça também de assinalar aí esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição você vai encontrar o endereço para seguir o Peregrino nessas mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e os podcasts para você ouvir as mensagens aonde quer que você esteja. Olha só, eu não costumo fazer esse tipo de chamada, mas eu quero aqui te encorajar a você também deixar o teu like nesse vídeo e um comentário. É muito importante a sua integração, a sua participação. Nós estamos num vídeo de estudo bíblico, então fique super à vontade para você comentar, para você fazer perguntas, para você dar um feedback. E claro, curta esse vídeo, porque tudo isso vai fortalecer o vídeo aqui na plataforma do YouTube e vai permitir que o YouTube então projete esse conteúdo para outras pessoas. E dessa forma você vai estar me ajudando e nós estaremos juntos divulgando, propagando e falando do Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Então olha só, antes de começarmos aqui, de irmos para o conteúdo bíblico, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, é no nome do teu Filho amado que nós estaremos mais uma vez dedicando um tempo ao estudo da tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo nos ajude nesse momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos dando sabedoria e entendimento para conseguirmos compreender o texto bíblico, Senhor, e falar conosco. Ensina-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Ok? Bíblia na mão, Deuteronômio, capítulo 25, papel e caneta para quem gosta de anotar. Tem sempre algumas referências bibliográficas ou referências bíblicas para você também anotar aí, para a gente poder aperfeiçoar e complementar o estudo deste capítulo, que vale a pena você relacionar. Água, para quem precisar aí acompanhar,
E vamos nessa, eu vou estar utilizando aqui o texto da NVT, Nova Versão Transformadora, Bíblia da editora Mundo Cristão, ok? Vamos começar então pelo primeiro assunto, penas de açoites. Versículo 1, quando duas pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal dos juízes, eles declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime que cometeu. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para o seu irmão israelita. Podemos entender aí açoites como chibatadas, ok? No caso aí de um açoitamento, nós vimos então que não poderia ultrapassar o número de 40 chibatadas. Pois vimos também que, de repente, no entendimento do juiz, dependendo da situação, ele poderia sentenciar a um número menor, ok? Mas isso revela um detalhe bastante curioso na lei e aponta aqui para um dos atributos de Deus. Como nós podemos ver aqui, como pessoas criadas à imagem de Deus, até mesmo aqueles malfeitores tinham o direito à misericórdia e respeito. Agora, olha que coisa curiosa em relação à questão das chibatadas na história do povo de Israel. Vamos agora lá a Jesus. Existe um estudo científico que foi publicado pela BBC News, falando a respeito da paixão de Cristo e trazendo aí um pouco sobre como foi a morte de Cristo Jesus, segundo o aspecto, o olhar da ciência. E eles, então, lá no olhar da ciência, entenderam ali, conseguiram chegar à constatação de que Cristo Jesus levou 39 chibatadas. Só que 39 chibatadas com um chicote nos padrões romanos. E na ponta desse chicote, que era diferenciado, ele era feito ali de ossos de carneiro. E, de certa forma, isso funcionava como objetos pérfero-cortantes. Olha que coisa interessante. Isso dilacerava a carne e rasgava a carne do Senhor Jesus. Agora, essas 39 chibatadas com esse tipo de chicote, de acordo à análise que a ciência fez, os danos, os efeitos produziam a mesma condição de 117 chibatadas com o chicote no padrão judeu. Então dá para você ter uma noção do quanto Cristo Jesus sofreu por nós na cruz e antes de ser crucificado, quando ele apanhou ainda, antes de carregar a cruz, quando ele levou as chibatadas. Dá para você ter uma ideia, uma dimensão desse sofrimento? Pois bem, continuando então aqui, nós vamos ver agora que existe um versículo, o versículo 4, que ele parece que está meio solto aqui no contexto. Olha só o que ele diz. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais. Muito interessante, já falando de outro assunto. E sendo bem literal aqui, o tema quer dizer o seguinte: o animal ele teria que ser capaz de comer o cereal enquanto ele estava trabalhando. De acordo com as práticas daquela época, os bois eles eram utilizados com bastante frequência para ficar pisando em cima dos grãos e com isso ele ajudava no processo de separação dos grãos da palha. E ao mesmo tempo que ele estava caminhando sobre os cereais, ele também fazia movimentar uma grande pedra em forma de roda que ia moendo os grãos, transformando esses grãos em farinha. E para evitar então que o boi ficasse comendo os grãos, algumas pessoas colocavam um tipo de focinheira que impedia o boi de comer. Foi por isso então que Deus colocou na lei, determinava aqui que deveriam evitar, não deixar, colocar a focinheira para que o boi pudesse comer enquanto ele estava trabalhando. Isso é muito interessante porque eu fiquei pensando alguns dias sobre esse texto. Por que ele estaria na lei? E por que ele foi inserido aqui, Tá certo que é fácil a gente compreender o sentido literal, O boi ter o direito de comer enquanto está trabalhando, mas procurando entender espiritualmente ou até mesmo uma outra
linguagem, uma outra informação que isso pudesse trazer, foi olhando para Paulo que nós podemos ver aqui 2 terços de Paulo em que ele cita essa lei e aí ele traz um entendimento muito relevante que é possível contextualizarmos para a época dele e para a nossa época também. Olha o que ele fala aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, entre os versos 9 e 14. Eu quero ler aqui para você o que diz aqui. Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa no trigo. Foi o que nós acabamos de ler na lei, né? Por acaso Deus está preocupado com os boi? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo com a esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido no altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo escreveu isso aos irmãos de Corinto, de certa forma, para reivindicar aos irmãos daquela igreja uma ajuda para o seu sustento. Uma vez que eles, inclusive, já, como nós vimos aqui, sustentavam outros cristãos. Mas só que Paulo, inclusive, ele cita aqui, olha, eu não tenho feito disso, uso desse sustento para não, exigido isso de vocês para não pesar no evangelho. Mas não seria justo que isso acontecesse? E é interessante que Paulo, inclusive, ancora a sua tese, referindo-se à questão dos levitas e sacerdotes do Antigo Testamento, que foram separados por Deus para dedicar-se exclusivamente aos trabalhos no templo. Bom, há inclusive um outro texto que Paulo também traz na mesma linha, nessa mesma direção, uma orientação, e está escrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, no verso 17 ao 18. Olha só o que ele disse aqui. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Ok? Bom, eu sei que esse tema ele é polêmico, mas o meu objetivo aqui não é trazer esse tema à discussão nesse vídeo. O fato aqui é que eu não posso me privar de trazer para você citações para que você possa entender e criar aí a sua opinião em relação a isso. Nós acabamos de ler aqui que a palavra de Deus nos ensina que aqueles que se dedicam a sua vida exclusivamente à obra de Deus, eles precisam comer, precisam viver, pagar suas contas. Enfim, ter os mesmos direitos que todo trabalhador. Afinal de contas, eles também têm família. Amém? É claro, existem exageros por aí, mas como eu disse, eu não quero entrar nesse tema. Se você achar interessante, inclusive, deixa aí um comentário, nós podemos fazer um vídeo específico sobre isso numa outra oportunidade. Tá certo? Nós vamos falar agora sobre um outro assunto dessa lei aqui do capítulo 25. Vamos entrar agora, então, a partir desse próximo versículo, versículo 5, na lei do levirato. Você sabe o que é levirato? Bom, levirato em latim significa cunhado. Então, traduzindo em miúdos, é a lei que fala sobre o cunhado, as responsabilidades do cunhado. Vamos ler o texto bíblico aqui para a gente entender um pouco melhor. Se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão do seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais e desse modo ele cumprirá os deveres de cunhado.
O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que o seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva do seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão do meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. Verso 8. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva então se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida ela declarará: é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Curioso, né? Pois bem, vamos entender então um pouco mais sobre isso. No verso 5, nós vimos que o texto já fala que o cunhado deveria cumprir com o seu dever. Que dever era esse? Como nós lemos lá, está fácil de entender, o de assumir a cunhada como esposa e ter um filho com ela, a fim de dar o nome do irmão morto, para que não fosse esquecido na genealogia aquela pessoa que morreu. E como nós lemos, ele era encorajado a fazer isso, porém, ele não era obrigado, ele poderia rejeitar a cunhada. Agora, no entanto, se ele fizesse isso, nós vimos que isso custaria a ele uma certa má fama diante da nação de Israel. E nós temos alguns exemplos bíblicos, inclusive, onde esse direito da lei do levirato ele foi reivindicado. O primeiro, inclusive, está em Gênesis, ainda antes da época da lei. Gênesis 38, entre os versos 6 ao 11, quando Judá obriga o seu filho mais novo, Omã, a casar-se com Tamar, devido à morte do seu irmão, o filho mais velho de Judá. Agora, o outro exemplo muito importante para essa questão da lei do levirato está escrito no livro de Ruth e fala exatamente sobre ela, sobre Ruth. Capítulos 3, versos 12 ao 13, e depois capítulo 4, entre os versos 1 ao 12, nós vamos ver que depois da morte do seu esposo, Ruth e Noemi, elas regressam das terras de Moabe para Judá. E quando chegam lá, ela vai trabalhar onde? Nas terras de Boaz. Boaz era um parente da família de Noemi. E Boaz, então, como resgatador da família, né, do esposo de Noemi, ele então vai ser convidado a adquirir as terras da família de Noemi e casar-se com Ruth. Estou resumindo aqui para você poder entender, depois vale a pena você ir lá e ler o livro de Ruth, não é muito grande, vale a pena, é muito interessante, e você vai ver que deste casamento entre Ruth e Boaz vai nascer Obed. Obed foi pai de Jessé, que por sua vez foi pai de Davi. E como você sabe muito bem, seguindo adiante na genealogia, chegaremos a Jesus. Então nós temos aí um exemplo prático, importante da lei do levirato na própria genealogia de Jesus. Nada daquilo que está na Bíblia é por acaso. Tudo faz parte de um grande projeto de Deus para o plano de redenção da humanidade. Amém? Bom, eu acredito que outro texto que vale muito a pena citar aqui está em Lucas. Lucas capítulo 20, entre os versos 27 em diante. Tá? Eu quero ler aqui para você também porque vale muito a pena aqui. Nesse texto aqui, os saduceus que não criam na ressurreição, eles vão utilizar essa lei do levirato para fazer um questionamento a Jesus. E olha só o que Jesus responde depois para eles. Vamos ver aqui. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus. Olha só. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão deste deve casar-se com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi os 7.
todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. E aí Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Bom, depois você pode continuar lendo aqui até o versículo 40, mas isso é muito interessante. Interessante e incrível essa resposta que Cristo Jesus deu para eles, mostrando um panorama de como vai ser, inclusive, lá na eternidade. Ok? Seguindo adiante, então, aqui no nosso estudo bíblico, nós vamos apenas concluir e fechar esse tema para não ficar aqui uma dúvida do que nós lemos. Olha só, nós lemos lá que, no verso 8, que se porventura, então, o cunhado se recusasse a casar com a cunhada viúva, lhe seria retirada a sandália dos pés, né? Levada até a presença dos anciãos, e lá e confirmando, não quero, então ela retiraria a sandália dos pés. O fato de tirar a sandália dos pés e deixar ele com o pé no chão tinha aí o significado de demonstrar que ele estava renunciando a qualquer pretensão de propriedade do falecido irmão e, consequentemente, ao direito de casar-se com a cunhada. E aí nós vimos que após fazer isso, então, o que ela faria? Ela cuspiria no rosto dele. Esse cuspir no rosto de alguém é quase que um gesto universal de absoluto desprezo. E aí nós vimos também que a família daquele homem seria chamada diante da nação como a família do descalçado. Sem sombra de dúvida, está aí uma forma depreciativa, né, diante da comunidade, diante do povo, dizendo alguém que, de certa forma, desonrou a família. Ele virou as costas para alguém da família que precisava da atenção dele e dos cuidados dele. Ok? Bom, os 2 próximos versículos, gente, é algo bastante interessante. Na Bíblia King James atualizada, ela dá o subtítulo de Atitudes Éticas nas Brigas, mas que chega a ser um fato muito interessante, por que não dizer até bizarro. Olha só. Se 2 israelitas brigarem, e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão dela. Não tenham pena dela. E aí? O que você achou disso? No mínimo curioso, não é verdade? Bom, aqui nós temos mais uma vez a aplicação do princípio jurídico da lex talionis, que significa a lei da retaliação, onde a punição deveria ser compatível com o crime. Como nós já vimos anteriormente, quando falamos desse princípio legal, lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 21, a aplicação de uma punição adequada era a função de um governo que deseja se estabelecer aí em cima de pilares de justiça. E nesse caso, o objetivo principal era o de manter aí a integridade espiritual de Israel. E por falar em justiça, nos versos seguintes, nós vamos falar sobre pesos justos e medidas justas. Olha o que diz o texto bíblico a partir do versículo 13. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, seu Deus. Usem balanças precisas e também medidas completas justas. Na tradução da Nova Almeida atualizada, esse texto está escrito da seguinte forma: não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, uma grande e uma pequena. Ou seja, em termos práticos, sendo bastante simples aí, os comerciantes não deveriam ter 2 conjuntos de pesos ou medidas a fim de enganar os seus clientes. Não poderia, por exemplo, ter um peso maior para compra
reduzindo assim o próprio custo, ou então um peso menor para a venda, aumentando assim o seu próprio lucro. Aquele que agir com desonestidade estaria pecando diante do Senhor e praticando um ato detestável por Deus. Deus detesta a desonestidade. E aí, para trazer um exemplo da injustiça, né, ou de um povo que foi injusto, Deus vai trazer à memória do povo de Israel o comportamento de quem? Dos amalequitas. E de quebra, Deus vai aproveitar a situação para determinar que no tempo oportuno Israel deveria apagar a história desse povo na face da terra. Olha o que diz aqui a partir do versículo 17. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficavam para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Bom, amalequitas. Quem eram os amalequitas? Vamos falar rapidamente sobre isso, né? Quando olhamos para Gênesis, capítulo 36, lá no verso 12, nós conseguimos ver que eles têm uma origem na descendência de Esaú. Sim, o irmão de Jacó. Mais especificamente em um dos filhos de Esaú, de nome Elifaz. Elifaz teve um filho com uma concubina de nome Timna. E dessa união gerou aí um menino chamado Amaleque. E aí veio a geração dos amalequitas. Bom, o fato é que esse povo amalequita, eles tinham, por cultura, viver em tribos pelo deserto. E aí quando os israelitas saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, os amalequitas, como nós lemos no texto, sorrateiramente atacaram os israelitas por trás, pela retaguarda. E esse evento, inclusive, você pode ler um pouco mais sobre ele lá em Êxodo 17, entre os versos 8 e 16. Inclusive foi essa primeira guerra que Israel lutou depois que saiu do Egito, né, como nação. Foi a primeira guerra que eles enfrentaram. E foi então nesse episódio que Moisés estava lá no alto de uma colina segurando o seu cajado erguido, enquanto Josué, liderando o exército de Israel, lutava contra os amalequitas. E aí você vai se lembrar que quando as mãos de Moisés se cansavam e ele abaixava os braços, Israel começava a perder a batalha. E aí quando ele levantava as mãos, Israel voltava a ganhar a batalha. Foi quando então Arão e Ur, que estavam junto com Moisés, mantiveram as mãos de Moisés erguida até então Israel vencer totalmente aquela batalha contra os amalequitas. Interessante, né? Pois é, então Deus vai utilizar essa situação para chamar a atenção de um povo que jogou sujo, foi sorrateiro, foi desleal e prometendo, inclusive, varrê-los da terra. Então é possível você fazer uma relação do entendimento de como Deus trata a questão da desonestidade, né? Deus pegou ali e falou, ó, vocês têm que ser justos e lembrem-se do que fizeram com vocês, que foram injustos, foram sorrateiros, jogaram sujo e, inclusive, eu estou decretando o fim deles. Pá, que aviso, né? Pois bem, então, seguindo adiante aqui, nós vamos ver aqui, só para poder fechar esse tema, que os amalequitas, a destruição deles começou a ser narrada no livro de 1 Samuel, capítulo 15, durante o reinado de Saul. Lá nós vamos ver que Deus determinou a Samuel para mandar o rei destruir completamente aquele povo. E aí, infelizmente, nós vamos ver que Saul vai negligenciar com isso e vai cumprir essa determinação parcialmente. Inclusive, por conta disso, Deus vai rejeitar o rei Saul. Ok? E aqui, dessa forma, nós terminamos, então, o capítulo 25. Espero que realmente esse conteúdo possa ter trazido para você um pouco mais de conhecimento, crescimento espiritual. Obrigado por você ter ficado aqui comigo. E como eu disse anteriormente, é muito importante. Não esqueça de deixar aqui o teu like, caso você tenha gostado aqui de participar com a gente desse momento. Um comentário. Tudo isso ajuda a fortalecer. E detalhe, compartilhe, convidando outras pessoas para vir somar aqui com a gente, participar conosco nessa jornada. Ok? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Semana que vem falaremos do capítulo de número 26. Um forte abraço, fique com Deus
e até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.